tema então de hoje, que a gente já estava falando durante a semana, é comunicação, e veio de um papo inclusive interessante, né, porque eu estava pensando em trazer isso um pouco adiante depois, mas veio de uma pergunta dentro do grupo também, e existe alguns passos interessantes para a gente aprender dentro de comunicação, mas eu quis dividir isso em algumas partes até para ficar mais fácil de vocês compreenderem lá dentro. Mas começando a falar mesmo de comunicação, primeiro a gente precisa entender, né, que até eu trouxe no áudio lá, que comunicação depende muito de quem está ouvindo, né, porque a comunicação precisa ser exata e só existe uma comunicação se alguém está entendendo de fato aquilo que você está dizendo. Então isso independe de tipo de produto, independe de mercado, né. É claro que aqui eu vou trazer uns exemplos para vocês, para ficar um pouco mais prático isso mesmo, né, de como isso é usado, mas vocês já devem ter visto muito isso, né, que agora está muito alta a questão de storytelling e tudo, de como a galera tem feito suas copies, as técnicas que todo mundo tem buscado na internet agora. Surgiu bastante curso também sobre isso. Então, cada vez tem se prestado mais atenção sobre isso, e até para vocês entenderem o porquê, né, e como o storytelling tem feito tanto sucesso, né, acho que todo mundo aqui conhece a questão de storytelling? Eu não. Não? Eu até faço um curso de copy, mas eu não... Beleza. Ó, storytelling nada mais é do que, né, do inglês mesmo, contação de histórias, né? Então, isso foi pegado, na verdade, para se trazer dentro do marketing, porque usa de algumas estratégias que as pessoas gostam muito de conhecer, né? Porque todo mundo já, um dia na vida, gostou de ver uma fábula ou uma historinha de alguma coisa. E eu, por exemplo, sou formado em jogos digitais, para vocês terem ideia, né, de criação e desenvolvimento de jogos mesmo. E storytelling é uma matéria dentro desse curso que a gente estuda realmente como envolver pessoas dentro de uma história, né? E claro que se a gente for envolver muito mais o universo ali dentro, existe até a questão da jornada do herói, né? Que é desde como a gente desenha uma pessoa, né? E conta uma história através dela e tudo que ela precisa passar de desafios, né? Provações e tudo mais, até ela chegar no elixir ali, na execução do que ela precisava fazer, essa transformação dela. E isso tudo envolve dentro do storytelling. É uma contação de história e isso geralmente tem um elemento chave de prender a pessoa, conter a atenção dela, né? E se a gente olha hoje para o marketing, a ideia, como tem muitas pessoas postando coisas, fazendo muito conteúdo, quanto mais você conseguir chamar a atenção delas, melhor. E a storytelling veio exatamente para esse ponto. Só que isso já é usado no cinema, já é usado nos jogos, já é usado no jornal, né? Agora, como o marketing digital é um novo meio de comunicação dentro disso, também está sendo colocado nele agora, tá? Mas aí o que eu quis trazer para vocês dentro do grupo é o quê? O storytelling é a receita de sucesso para se fazer uma copy legal? E aí, o que vocês acham? É interessante. Tô louca para aprender, tô precisando aprender de tudo. Show. O que você acha, Vivi? Eu acho que quando a gente conta assim a história e tal, é legal para você já ir, tipo, alinhando o grupo que vai ficar ali com você, né? Que vai gostar, que vai ser realmente o seu público que vai comprar, no meu caso, eu sou personal trainer, que vai comprar os meus treinos, que vai... Acho isso. Show, beleza. Bem-vindo aí, João, também. A gente está começando agora o assunto aqui, tá? Outra coisa que eu acho também, que a história também atinge um ponto muito legal, que é a emoção, né? Da pessoa. Boa. E aí fica muito mais fácil de vender, né? De falar para a pessoa. Quando você consegue atingir a emoção dela. Show. Você trouxe um ponto importantíssimo de questão de sentimento e emoção aí. E aí eu vou conectar isso com o tema que eu quero passar para vocês, tá? Nem todo mundo é atingido por uma história do mesmo jeito, né? Vamos pensar assim. Então, pensa numa história de romance, né? Nem todo mundo gosta de romance, né? Então, como que você vai conseguir casar uma história boa dentro disso daí? E aí, por isso que a gente olha para público-alvo, né? Cada pessoa tem seu comportamento. Existem alguns padrões, é claro, e é um padrão que eu vou mostrar para vocês aqui de análise de perfil comportamental, tá? Isso vem de análise de recursos humanos mesmo, a galera que estuda desenvolvimento humano, e inclusive meu sócio, ele vem dessa área, então eu aprendi muito com ele sobre isso e consigo transmitir melhor isso até para os clientes também, e até mesmo usar para conhecer melhor os meus clientes, né? Porque se eu conheço melhor eles, eu sei que produto melhor vender para eles,
né, como me comunicar melhor com eles. E isso não vem desde uma postagem, mas até mesmo a prospecção de venda, né, quando eu gero uma proposta para ele. Enfim, todo esse lance de quando eu conheço até o momento da venda, negociação com ele, eu consigo saber fazer melhor se eu conhecer o perfil dele, né? Mas já que a gente vai para esse passo aí, para vocês entenderem como que uma história é legal para ele ou não, dependendo de quem ele é, né? E antes de tudo, né, se vocês viram lá, até mesmo acho que Cláudio, vocês entraram por último agora no grupo, mas teve um momento que eu coloquei o áudio lá, né, bem grande, inclusive, sobre os tipos textuais. Né? Vocês pegaram Sim. isso daí? Show. Sim, eu assisti todos os áudios. Oh, ótimo. Ouvi todos, quer dizer, né? Eu li o grupo todo. Show. Então, sobre a questão dos tipos textuais, né, vou até compartilhar a tela com vocês, que daí vocês já vão vendo o que eu quero transmitir aqui. Tá todo mundo vendo, né? Uhum. Sim. Beleza. Bom, primeiro passo, então, de tipos textuais, a gente entra nos exemplos de comunicação aqui, né? Existem os 4 principais, isso é da língua portuguesa mesmo, né? Que a gente estuda. São os tipos narrativos, descritivos, dissertativos e instrutivos. Aqui eu coloquei uma palavra para vocês decorarem de fato isso daí, como que funciona, tá? Textos narrativos, o que ele representa? Histórias, tá? É alguém contando uma história. Então, geralmente essa história ela é inventada, algum romance, algum drama ali. Então, a ideia é entreter essas pessoas em alguma coisa criativa, né? Vamos pensar assim. Os textos descritivos envolvem fatos, né? É uma descrição de fato. Então, geralmente a gente vai ver isso em questão de jornal, né? Alguma coisa assim, que está relatando alguma coisa, né? De uma opinião ali de fora. E a dissertação, né? Os textos dissertativos dividem ali em 2 grupos, né? Os argumentativos, enfim. Mas basicamente se descreve em questão de crítica. Né? A crítica aqui não é questão negativa, né? Mas é a sua opinião dentro daquele fato que aconteceu, né? Então, é você colocando a sua posição ali dentro. Esse é um estilo também de texto. E tem os textos instrutivos, que junto com o storytelling é um que tem vindo muito aqui, que é a questão de ensinar, né? E essa questão dos instrutivos vem tanto do passo a passo, a gente vê muito, né? 5 passos para fazer alguma coisa, né? Ou como se tornar alguma coisa. Então, geralmente você intriga alguém com a ideia de ela tentar achar a resposta contigo de como fazer alguma coisa, né? E também tem a questão de usar os textos instrutivos quando a gente está fazendo alguma questão de call to action, né? Vocês já ouviram esse termo, call to action? Não. Não? As chamadas, né? Exatamente, as chamadas. Então, inscrições abertas, clique no botão saiba mais e garanta seu acesso, garanta sua vaga. Por exemplo, isso é um call to action. Você já falou o que acontece e já falou o que a pessoa precisa fazer para ela cumprir com aquilo que ela quer, né? Então, esses são os tipos principais que a gente fala. E para ficar um pouco mais claro para vocês isso na prática, eu vou mostrar alguns perfis do Instagram aqui, um exemplo de cada um, tá bom? São alguns aqui que possivelmente vocês conhecem. Então, sobre textos narrativos, histórias, existe uma pessoa que compartilha muito esse tipo de postagem, que é o Pedro Superti. Alguém conhece o Pedro Superti, do Fator X? Não. Não. Não? Tá. O Pedro Superti, ele fala sobre marketing de diferenciação, tá? É um conteúdo super bacana que ele coloca também. Recomendo a vocês seguirem ele aí. E agora ele tá no momento de fazer a venda do produto dele também, do Fator X lá, mas ele sempre conta muita história, tá? Aqui, se a gente olhar por um passo, é lógico que é quase um fato, né? Porque ele tá contando uma ideia da história mesmo que aconteceu, isso, do exército, da guerra, mas como que você consegue entender que isso é um texto narrativo, tá? Porque ele ludifica um pouco isso daí. Ele coloca alguns elementos um pouco mais, né, de um jeito que ele conta essa história um pouco mais entretida, mais romanceada. Então, por exemplo, se você não lutar, eu não luto. Já coloca uma frase, né, de impacto. Essa foi a frase dita pelas tropas alemãs para as tropas inglesas no auge da Primeira Guerra Mundial. E a guerra já havia ceifado a vida de 10 milhões de pessoas, mas neste dia foi diferente, né? E ele começa a conectar essa história. E tudo isso, claro, se você vai até o final disso, você vai entender por que ele citou isso, né? Hoje todos travamos nossas batalhas pessoais e não há garantia nenhuma de que o outro lado vai dar uma trégua ou cessar fogo. Então, minha sugestão para você é para invertermos o convite, ao invés de dizermos blá, 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 blá. E aqui, lógico, ele vai vendendo o produto dele conforme ele vai citando essa história, né? E como ele vende marketing de diferenciação, tudo que ele vai tentar trazer de história aqui é para exatamente comunicar isso daí, né? Ficou um pouco claro essa ideia para vocês? Sim. Show. Depois eu recomendo para vocês entrarem no perfil dele, aliás, e ir caçando um pouco desses textos, tá?
É um estilo que tem crescido muito, né? Porque isso aqui é basicamente o que a gente resume em storytelling, tá? Uma contação de história mesmo. Depois a gente vem para a questão aqui, então, dos textos descritivos, fatos. E onde a gente vai encontrar muito isso, por exemplo, pegando aqui o Insta da Globo News, né? Porque são jornais, então se entende que eles baseiam-se em fatos. Então, aqui até a copy deles, né? Uma tragédia que deixou 259 mortos e 11 desaparecidos. A Globo News voltou a Brumadinho, um ano depois do rompimento da barragem, para mostrar a situação da cidade, blá, 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 blá. Então, basicamente, eles estão descrevendo fato, né? É lógico que ele já jogou para essa ideia aqui também da reportagem que eles fizeram. Então, é quase um convite também, né? Olha o que aconteceu, né, naquela época e a gente foi lá para retratar de novo. Então, assiste aí para você ver. Então, já tem até uma chamada ali também, mas ele é bem descritivo, né? Ele está citando o fato que aconteceu em Brumadinho na data tal e tanto rolou, né, naquela situação. Então, isso a gente vai encontrar muito em jornal, alguns perfis de médicos também, dependendo de como o público dele, né, qual que é o público dele que compra dele, enfim, ele vai estar usando essa comunicação aí também. Ficou claro essa ideia também? Sim. Sim. Beleza. E aí a gente vem depois para os textos dissertativos, críticas. Quem que a gente vai encontrar muito falando isso, tá? Figura pública. Geralmente pessoas ali que surgem realmente para como youtubers ou influencers, a gente vai ver muita galera usando desses textos porque eles precisam colocar uma posição social deles, né? Na verdade, eles ganham seguidores e que isso depois vai retornar em vendas para eles, porque eles têm uma posição no mundo, né? Posição social de crítica, de defender alguma coisa, defender outra, né? Movimentos sociais. Então a galera começa a comprar a ideia, ou quem compra a ideia dessa pessoa começa a seguir ela e vira ali, ela vira uma influência dessas pessoas, né? Então aqui eu coloquei um dos exemplos, um cara que eu gosto de seguir também, o Ivan Moré, né? Talvez a Vivi aí conheça, né, do esporte também. E hoje ele, lógico... Ele é muito legal. Sim, sim. Depois que ele saiu dessa ideia da Globo também, ele tá focando um pouco mais nesse perfil dele. Então aqui ele fez basicamente um texto, né, colocando um pouco da opinião dele, né? Você faz a sua parte, ó, já começa com uma indagação dessa, né? Na praia de Itamambuca, em Ubatuba, trabalha um grande herói do meio ambiente. Ele quase conta uma história aí também, né? O Sr. Wesley, blá, 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 separa o lixo, e aí faz. Mas aqui a gente já vê que a ideia dele é fazer uma provocação social, né? Ele cita uma história para levantar a ideia. Você também tá fazendo a sua parte aí? Então é uma crítica, ele se posiciona, né? É claro que aqui a gente já olha e fala, cara, ele apoia o Sr. Wesley, entende? Com certeza. Então é muito esse lado crítico mesmo, né, de estar colocando a opinião dele no mundo, e quem gosta disso, quem segue as mesmas posições dele, começa a seguir ele. Essa é a ideia, por isso que se baseia muito em questão de figuras públicas aqui, tá bom? Entendido? Sim. Show, show. Se vocês forem tendo alguma dúvida, alguma questão para fazer aí também, vão dizendo, tá, galera? Que eu vou complementando aqui. E por fim, então, os textos instrutivos, que ensinam, tá? Isso daqui vocês vão ver bastante também, como eu disse lá para vocês, como a questão dos 5 passos para conseguir alguma coisa, né? Resolução de problemas e tudo mais. Mas existe um outro jeito também. Eu quis explorar um outro post para vocês terem uma ideia também de que não é simplesmente quando tem o passo a passo, alguma coisa assim. Por exemplo, não sei se todo mundo conhece o Thales, ele é o fundador da EasyTaxi, tá? Ele foi um dos que fizeram uma empresa virar unicórnio no Brasil, né? Uma startup e tudo mais, que é quando bate 1 bilhão lá. E o Thales, ele tem uma galera que segue ele que é muito técnica, vamos pensar assim. Porque ele virou uma referência no mercado de como fazer uma startup de sucesso, né? Então, ele vende essa ideia. Então, ele vende o passo para você ser um cara empreendedor igual ele é, né? Então, aqui ele conecta também uma historiazinha, né? Ouço diariamente pessoas dizendo que tem uma startup de educação financeira, A pergunta é, será que tem mesmo? Então, ele já começa a fazer uma indagaçãozinha, mas ele vai ensinando aqui como que se, né? Então, por exemplo, suponhamos que você tem uma empresa de educação e para expandir você tem que investir em infraestrutura, equipamentos e afins, Isso não é escalável. Na medida que essa empresa cresce a receita, o custo cresce proporcionalmente. Aí está ensinando, né? Ele está dando essas dicas. Tanto que depois ele coloca aqui, ó, diminuir o custo de aquisição e manutenção, diminuir o custo e tempo para os clientes adotarem seu produto, sistematização de produtos, O checklist é gigante, mas iniciamos com esses passos. Então, se você ler toda essa questão da copy dele aqui, você vai ver que ele está dando uma dica
né? Até para você saber discernir se o negócio que você tem é uma empresa ou é uma startup de fato, né? Então, ele tá Eu tenho falando... usado muito isso. Ah, legal, Eu Cláudia. tenho um salão de cabeleireiro, então assim, diferenciando os serviços, eu não tenho colocado o botão de buscar, mas tentando diferenciar bobeirinhas, como fazer render, durar mais tempo alguns produtos, e isso está sendo bem Show, show. legal. As dicas mesmo de fato, né? Sim. Show. Acho que tanto você Vou te quanto seguir. a... Justo, justo. Isso que eu ia falar pra Vivi também. Porque você tá no mercado de personal, então muita gente ali tá... É lógico que vai depender do público que você tá olhando, né? Mas, por exemplo, eu amo esporte também, faço academia, pedal, corrida, e tem muita gente que chega no nível ali que tá buscando entender qual que é o melhor tipo de esporte para tal coisa, né? Se eu preciso me dedicar todos os dias da semana para fazer exercício, o que que eu preciso focar cada dia, né? Então tem algumas dúvidas que, dependendo do nível que essa pessoa tá, ela pode se interessar por essas coisas. Dependendo do público, pode ser que seja o mínimo necessário, por exemplo, para você fazer mais um inspiracional, né? Cara, você pode estar no mundo sedentário da vida. Como que eu vou ajudar esse cara que está no mundo sedentário a fazer o primeiro esporte dele, ou pelo menos começar a praticar alguma coisa, né? É um outro público também. Então, talvez você fazer esse comparativo já não funcione muito com ele, nessas dicas. Mas talvez seja um lado mais história de inspiração ali. Que é isso que ele precisa se tocar também um pouco. Por isso que eu estava falando que depende muito do Entendi. público que você está olhando, né? O negócio é o mesmo. Personal trainer, por exemplo, ou da Cláudia também, seria a mesma coisa. É alguém que está querendo saber um pouco mais desse mercado, alguém que está querendo usar disso para virar um empreendedor, fazer um negócio, né? É alguém que está mudando ali, ou quer ganhar, ter um ganho a mais. Então isso tudo depende desse público também. Vocês vão olhar de fora isso, né? Vocês olham para redes sociais de vocês e pensam, para quem que eu estou conseguindo ou tentando vender aqui? Porque esse é o momento que a gente tem que parar às vezes para olhar, até porque às vezes a gente começa a fazer conteúdo e tudo mais, imaginando um tipo de perfil, né, de pessoa que vai comprar da gente. Aí talvez não tá tendo muito engajamento, não tá rolando muito do jeito que a gente está gostando. E aí se a gente começa a olhar exatamente para esse público que está seguindo a gente ali, se você olhar com alguns gráficos, alguns estudos mesmo de fato, que é o que eu faço com meus clientes ali, muitas vezes o que eu olho é, cara, o público que realmente está te seguindo aqui não é o cara que você planejou vender para ele, mas é um cara que pode comprar algum produto de você se você souber falar exatamente com ele, né? Eu tenho tentado, assim, Não, com ver certeza. o que os meus clientes perguntam, sabe, assim, dúvida. Eu faço um botox, faço uma progressiva, eu faço uma aplicação de rena na sobrancelha, quanto tempo dura? Então, eu tenho tentado colocar dicas a partir das dúvidas que surgem no salão, que daí eu creio que sejam coisas que interessam para muita gente. Sim, sim, perfeito, perfeito. Eu acho que, posso falar? Eu acho que isso Pode sim. também funciona que ela falou, de você colocar no Instagram, no History, perguntas, que aí vão surgindo, entendeu? Uhum, exatamente. O que você gostaria de saber, que é loira, que tô dando um exemplo. Porque eu sei que isso para mim funciona muito para eu ir afinando assim e vender o produto que eu quero vender, entendeu? Uhum, Legal, eu não tinha pensado nisso. Mas é perfeito, exatamente. Até você pode fazer uma mensagem depois direta para essas pessoas que, né, Exato, que se interessaram. Você trouxe um ponto interessante. Nem sempre, por exemplo, a gente está citando que às vezes você está tentando falar para um público, exatamente o público que está querendo comprar de você é outro, você pode ter produtos diferentes para os dois, né? Isso tudo vai depender de momentos ali que você vai saber comunicar para ele. O que tem que ficar claro para toda essa galera aí é o tema central, o core do teu negócio mesmo, o que você fala sobre, tá? Por Então, exemplo, minhas redes sociais. Pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Tá, beleza. As minhas redes sociais, por exemplo, eu sempre deixo claro que eu sou designer e tô falando para essa galera, né? Então, eu vou falar sobre design e, no máximo, marketing. Então, independente da forma que eu falar ou para quem eu tô falando, né, e vendendo talvez produtos, serviços diferentes, eu sempre vou estar falando sobre isso. Isso tem que estar claro para as pessoas, porque se eu começo a falar depois sobre, sei lá, vamos pensar sobre figuras públicas, quem você deve seguir, quem você, sabe, essas coisas assim, desconecta pode estar no mundo de marketing digital, por exemplo, mas isso não está vinculado exatamente ao core do meu negócio, né? Aquilo que eu planejo vender para a galera ou que eu comunico. Então, por que isso é forte, tá, galera? Porque conforme vão entrando pessoas ali para seguir vocês, se isso não ficar muito claro para ela, né? Porque ela vai ler o teu nome, depois logo de cara a descriçãozinha tua ali que está no início da tua bio, né? Se aquilo fizer sentido para ela, ela vai continuar vendo. Se fizer sentido, ela vai dar uma rolada no seu feed para ver o que tanto você já postou, né? E também agora clicar nos stories para ver as suas últimas atualizações ali. Se aquilo que ela leu não estiver combinando com o feed, para ela já vai fazer uma confusão imensa. Se ela vê que tem várias coisas desconexas,
sabe? Se tem uma vez você posta alguma coisa, outra vez você fala de outra coisa nada a ver, sabe? Tentando pegar públicos diferentes, mas se isso não tiver muito bem centralizado, isso é um problema grande também, porque você já afasta essa pessoa. Você fala, cara, tá confuso isso, eu nem entendi se é para mim ou não, né? Então, essa é a grande sacada também de não abraçar muito o mundo e perder a chance de você focar em alguém que poderia estar precisando daquilo que você quer falar, né? Essa é a grande questão. Pode falar, Então, Vivi, que você ia citar lá. não, que eu acho que depois de tudo que eu tenho estudado, assim, que eu acho que, ver se a linha seria mais ou menos essa, você ter o produto, né, já formado, e aí, conforme o produto que você queira lançar, que às vezes a pessoa tem vários produtos, mas vou lançar esse produto aqui primeiro. Aí, Uhum. como fazer uma linha de tipo, ir pensando nas postagens, tudo direcionando para aquele público que você entenda que vai comprar aquele produto seu, já direcionando eles para encaminhando, até porque aí você pode fazer e-mail marketing para já poder fazer um funil ali para vender diretamente para eles. Mesmo Uhum. que você faça venda direta ali no Instagram, mas você pode, para esse público que já vai te respondendo, que já vai curtindo, comentando ali suas fotos, você já pode fazer seria assim Exatamente. Exatamente. Esse é o ponto de você ir maturando esse teu cliente, né? Até uhum, porque, dependendo muito do produto que a gente fala, tem muita gente que às vezes precisa desse produto e não sabe, né? Que a gente fala que dependendo do nível de conhecimento que essa pessoa tem daquele mercado, alguma coisa assim, às vezes ela começou a te seguir porque você fala, por exemplo, no seu caso de esportes. Então, talvez ela curta esporte. Perfeito, ela começou a te seguir ali. Só que talvez você vai falar para ela de alguma coisa que ela nem sabia que precisava e ela descobre que ela precisa, né? Nossa, ela me deu uma dica aqui sensacional de tal coisa que eu posso começar a fazer na minha vida. Cara, que foda, sabe? E aí, a mesma coisa, Cláudia, né? Então, esse é um ponto interessante, porque essa ideia de maturar esse seu cliente, começar a postar alguma coisinha ali e dar uma provocação nele, até mesmo começar a questionar, que é um ponto interessantíssimo isso que você trouxe, né? Das enquetes, por exemplo, dos stories, que eu trouxe lá no áudio também. Qual que é o melhor jeito de você entender teu público? Perguntando, né? Quando a gente fala muito, a gente deixa que ele fale com a gente. Então a gente não está de fato conectando com ele, né? Quanto mais perguntas você faz, mais a pessoa se sente na posição de se abrir contigo. Se ela se abre, você consegue entender muita coisa dela ali, né? Inclusive até mesmo você virar isso como oferta para ela depois, né? Porque às vezes ela vai trazer algumas necessidades dela que você nem tinha pensado que poderia ser um negócio para você ainda. E se você vê que isso se repete em várias pessoas, vira um produto seu, né? É assim que geralmente você começa a criar alguns produtos. E claro, se muitas pessoas estão pensando nisso, mas não é aquilo que você planeja vender, descarta isso e olha de novo para a questão do teu público. Cara, eu tô achando que eu tô focando no público errado. Vamos começar a mudar a comunicação, né? Porque se a gente só olha em questão de, cara, eu vou criar produto que a galera tá querendo comprar, mas não tá dentro do meu negócio, isso vai virar sendo real aqui, vai ser ruim para você, tá? Porque vai chegar em certo momento que isso vira cobrança depois, né? As pessoas te cobrando de entregar alguma coisa, as pessoas te cobrando de postar conteúdo, as pessoas, né? E como não é alguma coisa que você tá com gosto de fazer, porque não era a tua ideia inicial de negócio, isso quebra no meio, né? Porque você não tava No afim. meu caso, é uma coisa muito regional, então eu queria ser referência de conteúdo, meio que assim, para chamar a atenção de pessoas que não frequentam o meu estabelecimento nesse momento. Uhum. Eu tenho feito isso com outras pessoas, porque na verdade a minha formação inicial não tem nada a ver com o que eu estou trabalhando nesse momento. Então, eu tenho a parte da teoria, da administração, mas eu estou aprendendo, a parte de mão na massa mesmo não é minha. Então, eu trabalho com as minhas profissionais para que a gente consiga fazer isso. Show, show. Você já vai na parte de comunicar elas mesmo, né? Apresentar elas ali. Perfeito, Porque eu, na perfeito. verdade, eu sou fonoaudióloga, não trabalho bastante com essa parte de comunicação que você está falando. Justo, justo. Melhor ainda. Mas é exatamente esse ponto, galera. Então, essa ideia de usar os recursos que o Instagram traz pra gente é sensacional, principalmente essa questão das enquetes, levantar isso pra galera, né? E isso vem com o tempo também, dependendo do teu produto, nem sempre a galera tá muito disposta a perguntar, que às vezes é muito pessoal, né? Mas ache formas de você fazer alguns questionamentos ou estar aberta, né? Mostre que vocês estão abertas a responder algumas dúvidas, mesmo que seja no privado, enfim, mas para essas pessoas começarem a interagir. Isso vocês vão conseguir melhorar muito em questão de pensar o que postar,
conteúdo, e até mesmo vocês, é lógico que existem alguns gatilhos que entram aí, né? Vocês devem estar dentro desse mundo também de gatilhos mentais aí que tanto é dito, que existe questão de alguns específicos, que, por exemplo, como você envolve alguma pessoa na dica que você está dando depois, isso é super gratificante para ela e você ganha a confiança dela, tá? Vou citar um exemplo. Por exemplo, você joga uma enquete lá para a pessoa responder, né, sobre alguma coisa. Faça uma pergunta sobre tal tema, tal tema, tal tema. O que você está a fim de aprender, por exemplo, né? E, por exemplo, a Aline, vou citar um nome aqui, a Aline posta, né, uma pergunta que ela quer aprender sobre tal coisa, né? Aí você volta, faz um stories, galera, a Aline publicou lá então que tá a fim de aprender tal coisa, quem mais aí tá a fim de aprender isso também? Ou se não, você já vai direto para a questão do conteúdo, né? Conforme a Aline também pediu pra gente lá, eu tô criando agora, então, um vídeo para explicar exatamente isso, como que isso funciona na prática, né? Cara, isso pra Aline é sensacional, ela viu a pergunta dela virar um movimento seu, sabe? E você ganha uma confiança dela gigantesca. E aí, voltando até para a questão de venda, o que é uma venda? É uma confiança, tá? Quanto maior a confiança da pessoa em você, mais fácil você vender para ela. É assim que funciona na prática, porque como que funciona o negócio online, né? Vamos pensar. Como que você vende na internet? Se a gente olhar é o quê? Recomendação, vamos pensar assim, né? Então, se tem alguém da sua família que recomenda esse produto para você, a chance de você comprar é gigante, né? Porque é o nível mais próximo nosso de confiança, família. Depois amigo, e depois entra a questão dos depoimentos na internet, né? Porque daí não é nem pessoa que eu conheço, mas essa pessoa tem muito a vida que eu levo, ela compartilha das mesmas coisas que eu compartilho. Então a chance desse produto servir para mim é grande, porque se serviu para uma pessoa que é parecida comigo, né? Por isso que os depoimentos são super válidos nesse quesito. Então explorem também nas suas postagens questão de depoimento e tudo mais, né? Que aí a gente já entra até num outro quesito, mas tudo nasce dessa questão da interação, entende? Então, uma comunicação nasce muito dessa interação, até para você saber o público. Foca em primeiro conhecer o teu público, para depois você vai conseguir ter muito mais dinamismo em como se comunicar com ele aí. Alguma pergunta? Não. Não. Não? Show? Beleza. Show. Então, eu vou trazer para um ponto agora, a gente comunicou a questão textual, né? A gente falou agora, a gente terminou falando de público, inclusive, então eu vou trazer um ponto que é perfil comportamental, tá? Alguém aqui já ouviu falar desses perfis aqui? Já. Eu já, mas de outra forma, sim. Ah, legal. Aqui eu coloquei um estilo, né, específico, que é do Profiler DISC lá, né, que na verdade vem de dominância, enfim. Mas aqui são os tipos de perfis, né? Então tem os comunicadores, executores, planejadores e analistas. É lógico que não se resume só a isso, até porque existem pessoas que combinam mais de um, né? Tem gente, inclusive, que tem 3, mas geralmente quem tem 3 perfis, essa pessoa está em transição, né? Ela está mudando de carreira, está mudando sei lá, de estudo, ela está passando por alguma transformação de relacionamento, às vezes, mudando de cidade, alguma transformação está existindo nessa pessoa que ela mude de perfil, tá? Vou até citar um exemplo próprio meu mesmo. Toda pessoa existe um que é o que domina ela, tá? É o principal. O meu caso é o executor. Eu sou muito executor. Então, se vocês começarem a olhar aqui, inclusive, as características, né, por exemplo, ativos, competitivos, otimistas e dinâmicos, o que gostam, desafios, liderança e assumir riscos. O que não gostam, processos lentos e falta de autonomia, né? Então, basicamente, o executor, ele é o quê? É o cara mão na massa, claro, e principalmente que gosta do resultado. Ele é aquele cara que, enquanto você não falar para ele o quanto vai custar, ou em quanto tempo isso vai acontecer, quando que ele já vai ter acesso a isso, sabe? E ele precisa ter resultado e saber o valor disso. Basicamente isso. Ele é prático. Se você vai atingir em comunicação esse cara e coloca muita informação que para ele vai ser irrelevante, tá? Vamos pensar assim. Na sua visão, você construiu um texto magnífico, contou uma história, né? Trouxe conexão para a vida dele e tudo mais. Aí ele vai chegar, olhar e falar, então, e o valor? Sabe? Ele vai literalmente descartar tudo isso que você disse para ele, porque não é o que importa para ele. O que importa para ele, talvez uma comunicação mais assertiva para ele, é aquela instrutiva lá, né? De ensinar ele. Ó, como fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quer aprender isso daí? Tal dia vai acontecer tal coisa e a sua inscrição é por tantos reais. Ou sei lá no site depois você fala o quanto vale isso. Você já informou para ele do que se trata, o que ele vai aprender e quanto custa ou o que ele precisa fazer para aprender isso, né? Então, basicamente, você atinge muito bem o executor ali.
E até dando continuidade na minha vida agora para vocês entenderem como que se comportam os perfis, eu sou executor analista, tá? O meu perfil principal é executor e o meu segundo é analista. Então, naturalmente, sou muito executor e, ao mesmo tempo, como o nome diz, analista demais, né? Então, eu sou observador, vamos pensar assim. Então, já vamos para o analista aqui. Características, são detalhistas, precisos, cautelosos e críticos. O que gostam? Perfeição, métodos e ambientes calmos. O que não gostam? Pressão, falta de garantias e falta de segurança, né? Então, até a galera brinca, né, dos perfis, que eu sou perfil cruzado, né? Porque, basicamente, o executor analista é um caos, né? Se ele não tiver muito controle sobre comunicação e como saber exportar, assim, ele é uma pessoa que causa alguns problemas em convívio aí, né, se a gente olhar assim. Porque ele é muito direto e nem todo mundo é tão direto quanto ele. E isso pode ser que seja um problema para os outros, né? Mas a gente pensando em comunicação, como que a gente atinge um analista, então? Vocês têm uma ideia aí? Não. Não? Pensando assim, não. Tipo, rápido, não. Acho que teria que... Show, show. Ó, vamos focar nas características. Ele é detalhista, preciso, cauteloso e crítico. Não. Esse cara, ele compartilha alguns valores ali de questão de saber muita informação, né? Ele é o cara que literalmente vai olhar pro teu produto e vai levar um mês para comprar, sabe? Ele vai olhar teu produto, vai anotar o tema, vai entrar na internet e pesquisar todo mundo que tá vendendo coisa Seria o parecida. dissertativo. Exato, exato. É bacana. Eu sou muito assim. Enquanto ele não tiver o máximo de informação possível para ele tomar uma decisão de comprar ou não, ele vai até evitar conversar com você. Então não adianta nesse cara você ficar pressionando, sabe? Ou então, você viu que a gente postou aquilo lá? Então, o que você acha? Então, não sei, sabe? Ele vai afastar e talvez vai até deixar de seguir, vai deixar de... Porque ele se sente pressionado. Ele tem um tempo para tomar essa decisão, né? Ele precisa ir colher, ele precisa ir perguntar, ele precisa pesquisar mais de você. Então, enquanto você... A comunicação que acerta muito para ele é o quê? Você nunca fala que você está vendendo para ele. Ele vai chegar e sentir essa necessidade de comprar de você, sabe? Ele é aquela pessoa que você sempre tá ali jogando conteúdo para ele. Ele tá amando aquilo, porque ele tá aprendendo contigo, ele tá... Mas é claro que você tem que citar que você tem produtos, tem serviços, e se ele quiser comprar, ó, se ele quiser comprar, tá ali, entende? Basicamente isso. Então você joga esse lado da venda pro poder dele, entende? Deixa ele se decidir no momento, mas é claro que existe alguns jeitos específicos de conseguir essa venda dele, né? Exatamente esse ponto que a gente atinge aí. Ele é detalhista, então quanto mais informação você citar para ele ali, de que realmente você colocar que isso é um fato, que você estudou e que isso acontece, que tem técnica, que tem método, você vende muito para o analista, porque ele compra precisão. Então, enquanto você não falar para ele que aquilo é validado, que aquilo foi estudado, que aquilo se aprendeu executando no mercado, ou seja, ele precisa olhar para você e falar, bom, essa pessoa entende, né? É isso que ele precisa. Basicamente, a analista compra muito de sábio, né? Então, uma pessoa que parece muito um sábio, depois até o próximo passo da comunicação, vocês vão entender, tá? O conteúdo dessa semana, a gente vai trabalhar sobre arquétipos. E aí, entre os arquétipos aí, um deles é o sábio, né? Mas o sábio é basicamente a gente tentar entender o que é o cara que domina algum assunto, né? A gente olha para esse cara e tem ele como a referência do mundo sobre tal coisa. Então, o analista compra muito da ideia desse cara, né? Vamos pensar assim. Então, tudo que você tenta comunicar, que tenta ser muito direto com ele, dele tomar alguma atitude ou não, isso é ruim, tá? Porque ele tem o tempo dele, geralmente é um tempo longo, né? Por exemplo, eu mesmo olhando assim, quando eu vou comprar alguma coisa, tanto que eu mudei recentemente para apartamento aqui agora em São Paulo, né, porque eu sou do interior e tudo mais, eu levei 2 meses estudando qual guarda-roupa eu ia comprar. Sabe? Nossa, sei. Sim, passou Black Friday, passou promoção de início do ano. Eu falei, não, cara, não é o que eu quero comprar ainda, né, não sei o quê. Aí eu olhei, achei uma promoção específica do produto que eu queria. Eu falei, agora, sabe? Então, quando você atinge ele no momento certo que ele está destinado a comprar, cara, perfeito. Ele nem vai te indagar sobre nada. Ele nem vai te perguntar nada. Ele tá afim de comprar. Você atingiu o momento perfeito de venda dele. E como que você atinge esse momento perfeito? Jogando coisas ali para ele. Conforme você vai vendo que ele vai comprando essa ideia, pesquisando mais sobre isso, talvez ele esteja mais no momento de você tentar fazer uma venda para ele ali, né? Enquanto ele não mostra muito interesse, nem adianta você tentar fazer uma negociação, porque talvez você perde ele vai deixar até de te dar essa confiança depois, tá? Justo esses dois aí, entenderam? Muito. Show. Uhum. E Agora, esse tipo... pode falar.
essa tabelinha aí pode fazer uma conexão com níveis de consciência do seguidor? Tipo, se ele já tem consciência que ele precisa daquele produto e tal. Legal isso, tá? Isso daí vai existir para todos os perfis aí nesse caso, tá? Porque cada um desses perfis tem um tipo de comportamento, claro. Então, nem sempre, por exemplo, o executor é um cara que tem um nível de consciência maior do que o analista, não tem esse princípio, não. Ah, não? Tem mais a ver com tudo que aconteceu na vida deles que tornou eles com esse tipo de característica principal. Exato, exato. Tá. E cada um dos 4 vão ter momentos específicos de conhecimento do teu produto. A gente acaba passando em alguns momentos por todos os tipos, mas a gente acaba ficando mais preso em alguns específicos, em um ou dois específicos, né? Mas tudo a ver com as memórias emocionais e tudo que você vai passando na sua vida. Perfeito, colocação, Cláudia. Ajudou aí, Vivi? Mas é legal você fazer essa questão de nível de consciência, olhando para o teu público, e medir, porque é lógico que geralmente você vai ver que pelo menos tem 3 níveis de consciência diferentes no teu público ali, né? O cara que acabou de entrar e quer entender desse mundo, a pessoa que já está destinada a comprar de você, ela nem quer entender muito, ela só tá a fim de comprar, então ela já está super decidida. Se você chegar, por exemplo, nessa pessoa que está super decidida de comprar e começar a jogar conteúdo para ela, talvez você perde o momento de venda dela. Ela já tava querendo comprar. Você voltou um passo, sabe? Ela, eu só tava afim do botãozinho ali, sabe? Eu só queria comprar de você. É basicamente isso. Eu sou muito analista, mas já aconteceu de eu não comprar algumas coisas porque a pessoa enche muita linguiça na hora de fazer um texto. Ficar 50 minutos fazendo um áudio para que eu compre um produto. Daí eu desisti porque no meio eu fui falando, putz, esse cara não entende, desculpa sermos merda nenhuma. Sim, exatamente. Exatamente, o analista é preciso, o cara, se for olhar, é o mais complicado de todos ali pra você acertar o momento dele, né, vamos pensar, porque pouco ele não compra e muito também não, ele tem Mas eu tava pronta pra comprar, mas o negócio foi tão chato que eu desisti. Não, sim, exatamente, é o ponto de comunicação dele, sabe? É igual quando você vai comprar alguma coisa na internet que não tem o preço, né? Você tem que ficar pedindo no direct o preço. Exatamente, não funciona isso, com o analista, não funciona. Mas eu acho desrespeito comigo não com todo existe. mundo, porque você tem que ficar perdendo seu tempo. Assim, na minha área as pessoas falam assim, você não pode divulgar promoção na internet, o ideal é você divulgar só conteúdo. Beleza, só que se eu tenho uma promoção, eu não coloco o preço, as pessoas não olham. Exatamente. Tem que colocar, se a gente vai no supermercado, não tem preço das coisas, como assim? Exato. Então, mas as pessoas na minha área falam para não fazer, e eu acho um absurdo não fazer, porque a minha área é muito precisa, vai quem quer, tá procurando, infelizmente, preço, vê num produto X e pesquisa preço daquele produto X da qualidade X. Então... Perfeito. E aí, você trouxe um ponto interessante, tá? Porque entra algumas questões aí. Questão de colocar preço, por exemplo, para os nossos perfis aqui, pelo que eu entendi, a gente só precisa de preço, não tem como, tá? Enquanto não tem preço, é um desrespeito pra gente, né? Falar, esse cara tá tentando me enganar, tá tentando jogar conversinha pra depois me convencer, não, eu quero preço, né? Mas é bem isso. Aí a gente entra num ponto, tá? Nem todos os perfis aqui, a melhor maneira... Gostam disso. Sabe, comunica duas coisas, tanto questão de perfil, quanto questão de consciência dele também sobre o conteúdo, tá? Porque tem gente que ainda não está preparada para ver o valor daquilo, ela nem sabe o valor que isso tem, né? O preço mesmo, de fato. Porque ela ainda não comprou o teu valor, né? Vamos diferenciar valor e preço aí. Sim, então, isso é muito importante ser diferenciado. Sim. Então, por exemplo, se você percebe que o público que você está falando muito é uma pessoa que ainda precisa entender mais do teu produto, primeiro você precisa ganhar a ação dela de entrar em algum lugar, sabe? Por exemplo, entrar no teu site, vamos pensar assim. Então você joga ela para um site que lá depois você vai falar sobre venda para ela. Ali é o momento dela comprar de você. Só que o valor não vai estar lá em cima, vai estar lá embaixo do site. Então ela precisa passar por toda uma estratégia ali de convencimento, vamos pensar assim. Então tanto que a gente estuda dentro do desenvolvimento de site mesmo, as perguntas que as pessoas possivelmente vão fazer no momento que ela entrar, né? Então, quem que é essa pessoa? Então tem que ter um passo ali falando isso. O que ela está vendendo? Tem que ter um passo ali sobre isso. Quanto custa? Geralmente é a última coisa que ela pergunta, assim, sabe? Ou se não é a última coisa que ela pergunta, você tem que tornar uma coisa que seja a última dela, né? Tira isso um pouco da mente dela, depois você já volta a falar disso no momento que ela estiver convencida, né? Mas, por exemplo, para mim, e para vocês pelo jeito, para mim, enquanto não tiver o valor daquilo, é um problema, sabe? E se eu chego, por exemplo, no site, e o site não tem o valor,
cara, desisto, sabe? Eu saio daquilo indignado, né? É literalmente isso. Eu Mas também. nem todo mundo funciona, então a gente tem que tomar um cuidadinho com isso daí. Mas é porque a gente é direto, a gente quer saber o valor e resultado daquilo, entende? É muito isso. Mas, por exemplo, quando você chega a fazer a venda, assim, você já trouxe, pensando naquela linha que eu te falei, já trouxe ele Sim, dando um pouco mais de consciência. Não, você não exatamente. precisa demorar muito tempo, mas você pode vir, sabe, postando coisas, falando, Uhum, já dando uma consciência. perfeito. Talvez possa ser que alguns mesmo assim ainda não despertem, mas aí você vai dar o preço. Uhum, não, exato. Por isso que até existe remarketing depois também, né? Você tentar convencer mais um pouco alguém que já tinha olhado para você atinge maneiras diferentes, né? Mas é como eu disse, essa questão da oferta mesmo ali, depende muito do tipo de perfil e a consciência dele, exatamente esses pontos aí, tá? Beleza, ó, questão de comunicadores. Os comunicadores é a pessoa, vamos olhar assim, que mais compra a história, tá? Mais compra a narração. Os comunicadores, vamos lá, características. São extrovertidos, falantes, adaptáveis e ativos. O que gostam? Falta de rotina, autonomia e trabalho em equipe. O que não gostam? Rigidez, monotonia e falta de reconhecimento. Então, por exemplo, lembra aquele exemplo que eu citei lá da Aline, né? A Aline fez uma pergunta na rede social de vocês lá, e aí você criou um conteúdo até falando o nome dela e tudo mais, mostrando ela como, né, a criadora daquele movimento que você fez. Cara, se ela for comunicadora, você ganhou ela, sabe? Porque o comunicador, ele gosta de reconhecimento, ele gosta de ser percebido, sabe? E enquanto ele não se sente que você está falando exatamente com ele, ele não entra nesse processo de confiança contigo, sabe? E o comunicador, ele é muito isso, ele gosta de sabe? De uma ideia bem romanceada mesmo, bem lúdica, você tem que trabalhar bem com calma com ele, citar, mostrar como aquilo vai mudar o mundo para ele, sabe? Ele é todo imaginativo, então atinge muito bem histórias para esse tipo de pessoa. Essa pessoa compra inspiração, tá? Vamos pensar assim. Mas principalmente você colocá-la no centro da questão. Então trazer o nome dela em algum lugar, repostar alguma coisa que ela postou, sabe? Ó, posta lá, me marca que eu vou compartilhar lá nas minhas redes sociais. Cara, você faz isso com ela, isso ajuda bastante, sabe? Esse tipo de perfil, ele gosta muito de ser valorizado, e quanto mais você valorizar ele, mais ele vem para você como modelo de comprando coisa para você, tá? Até pensando em alguns clientes que eu tenho mesmo, já passaram todos os tipos aqui comigo, e os comunicadores geralmente são os que, se você souber trabalhar muito bem eles, é um dos que mais recomenda o seu trabalho para os outros, tá? É verdade. É super bacana, inclusive, porque se você mostra que o trabalho que você fez para ele foi exclusivo, vamos pensar assim, né? Deixa uma oferta que você fez, né, de alguma promoção, alguma coisa assim, mas não necessariamente, pode ser, por exemplo, eu trabalhei tal dia, por exemplo, você entregou em 2 dias uma coisa que você tinha prometido uma semana, você mostrou atenção para ele, sabe? Você mostrou que ele realmente importa para você. Nossa, essa pessoa pode estar, tipo, 6 meses sem falar de você, ou ela mesmo, às vezes, nem vai comprar de você, mas ela vai trazer 4 outras pessoas que compram, sabe? Ela faz um movimento por você. Super legal isso. Todos os outros perfis faz, tá? Mas o comunicador, ele é mais propenso para tomar essa atitude aí. Alguma dúvida sobre essa pessoinha? Não. Não. Beleza. Ele é o mais lúdico mesmo, tá? Então, uma história para ele ali é legal. Planejadores. Características, vamos lá. São calmos, prudentes e têm muito autocontrole. O que gostam? Rotina, planejamento, de ajudar os outros. O que não gostam? Falta de disciplina e improvisações. Então, o planejador, é lógico isso, né? Ele junto com o analista ali, se tiver esse perfil, ele é o cara que, enquanto você não mostrar um método para ele, uma planilha de como fazer alguma coisa, sabe? Você mostrar que a vida dele está controlada, esse é o jeito de se atingir ele. Como ele obtém controle das coisas, sabe? E se ele se sentir no momento da vida dele que ele tá existindo e não vivendo, sabe? Aquela pegada assim, é a chance de você conseguir jogar conteúdo para ele, assim, vamos pensar, tá? Porque as coisas para ele tudo tem um passo assim atrás, ele olha de trás e começa a planejar tudo de novo. Ele é quase um analista ele mesmo, só que o analista vai estudar a fundo alguma coisa. O analista ele interroga, o analista ele vai atrás da questão. O planejador ele não tem esse detalhe, mas ele é controlador em sentido de, tá, isso daqui vai ser agora, isso depois, isso depois, isso depois. Então você vender controle para ele, planilha de como ele consegue controlar alguma coisa,
né? No caso de vocês duas, como ele consegue trabalhar bem, como ele consegue cuidar bem da saúde, como ele, enfim, tudo isso ajuda essa pessoa a ter uma percepção de você. Então, se você falar que você tem método para alguma coisa, mostrar isso na prática, né, já começar a resultar alguma coisa na vida dele ali antes dele comprar de você, é um jeito grande de você conseguir convencer ele aí também. Alguma dúvida do planejador? Não. Show? Ficou claro as especificações de cada um, assim, né? É claro que se a Sim. gente olha, às vezes a gente começa a pensar na gente, fala, mas eu tenho um pouco de executor e planejador. Normal, porque geralmente você tem dois mesmo, olhando assim, tá? Como eu disse para vocês, eu sou executor analista, tem gente que é comunicador executor, enfim. Geralmente o comunicador executor é um palestrante, tá? Porque o cara gosta de falar e gosta de tomar atitude, né? Então a gente começa a criar alguns perfis aí. E se a pessoa está no momento de transição da vida dela, existe até 3, né? Então, por exemplo, eu, quando vim para São Paulo, eu me mudei para cá no início de 2019, né, o ano passado. Me desenvolveu muito o comunicador, porque eu estava numa nova cidade, sem amizade nenhuma, então eu tinha que me relacionar, né, para conseguir ganhar confiança, ganhar estabilidade na cidade. Então, naturalmente, eu tive que abrir essa parte minha de conseguir me comunicar, de conseguir me relacionar melhor. Então, eu fico executor, analista e comunicador bem alto, assim, né? Mas, geralmente, pessoas têm 2 em alto e 2 medianos, assim. Então, só que desses 2 alto, existe um que é o que determina a atitude dela de fato, né? Então, tem os executores, os analistas, planejadores e comunicadores. Dependendo de onde vocês forem estudar isso daqui, tá? A galera dá nomes diferentes para isso daí, e existe alguns até que existe mais perfis e tudo mais, mas isso é um estilo específico estudado, né? Que até a Solis é uma empresa que desenvolve cursos dentro disso daí, e recomendo, inclusive, para vocês, se vocês quiserem olhar de fato, né? Entendendo melhor cada perfil, assim, podem até depois mandar mensagem para mim, que eu recomendo alguns cursos para vocês. Existem algumas coisas interessantes. E, de fato, cai nisso, tá? Comunicação, imagem, tudo entender o público seu e entender pessoas e a psicologia, né? Então, é comportamento de fato, né? Que comportamento que levanta a vontade dela de comprar alguma coisa, de tomar uma atitude. Então, quanto mais você entende de pessoas, mais fácil é você conseguir conviver com elas, né? Então, o conviver com elas é exatamente isso, se relacionar, passar conteúdo, fazer venda, negociação, né? Porque tudo provém dessa ideia de você conseguir conhecer uma pessoa, essa pessoa ganhar essa confiança em você. É exatamente isso. Então, você entender para quem que você está falando, o nível de maturidade que ela tem no teu negócio, né? O quanto ela está disposta a comprar de você ou não. Se você saber comunicar bem, sabendo quem ela é, perfeito, você consegue atingir muito bem ela, independente do perfil dela, independente do momento de vida dela, se ela tem dinheiro ou não. Algum jeito ela converte para você, tá? Como eu disse para vocês, pode não ser ela comprando de você, mas ela recomenda, né? E às vezes ela recomenda pessoas que estão bem mais dispostas a comprar do que ela, e já veio de uma pessoa de confiança, né? Ela recomendou para alguém que geralmente é amigo dela, então isso te ajuda bastante também e diminui o teu trabalho aí. Então, se saber se relacionar bem com o teu público é receita de sucesso para você conseguir fazer o teu negócio rodar. Certo, Nas galera? minhas postagens, Opa. então, eu tenho que tentar atingir vários perfis para poder chegar, para poder pegar as pessoas que interessam. Porque quando a gente está no tete-a-tete no dia a dia, é muito fácil você fazer isso. Dá para você pegar, dependendo da maneira da pessoa chegar, você já sabe mais ou menos como lidar com ela. Mas eu acho complexo na hora de pensar em redes sociais, nessa situação. A gente tem que fazer um conteúdo que acabe chamando a atenção de vários perfis, né? Sim, sim. O início de tudo mesmo é quase um quarto escuro ali, né? Você dá um chute mesmo ali, vamos pensar. Mas é por isso que é legal, inclusive eu vou trazer na próxima semana a questão de arquétipos, e a mentoria da próxima semana vai ser literalmente a gente montar um público, tá? Vai ser legal isso porque tem uma tabelinha que a gente usa lá, que a gente cria uma persona que a gente planeja vender. Por que é bacana você ter esse planejamento inicial? Porque senão você cai muito nisso mesmo, no chute, entende? E nem sempre o chute é tão interessante, porque você sai totalmente perdido, né? Vamos pensar assim. E por que lógico que você ter essa persona inicial que você vai falar, não determina se ela vai ser a pessoa que vai comprar de você. Mas pelo menos você já mostra para as pessoas que estão começando a te seguir em quem que você está olhando, né? Vamos pensar assim. E aí você pode tomar as medidas de correção, né? Se você viu que aquilo não funcionou, aí você começa a perguntar um pouco mais, começa a propor alguns conteúdos para elas interagirem, para você ir, pelo menos, se tornando mais íntimas dela. E quanto mais elas se envolverem com você,
mais vira um contato pessoal, que daí entra essa facilidade que você trouxe, né? Essa questão de contato pessoal facilita muito. Você tá ali vendo a fisionomia dela, vendo a comunicação dela, né? Então isso facilita muito você entender como ela se comporta. Mas, por exemplo, até a ideia aqui mesmo, mentoria, que eu trouxe para vocês, né, que vocês estão participando aqui, é um jeito magnífico de você conhecer quem é teu público, né? Porque as pessoas têm a chance de conversarem com você, têm a chance de tirarem as dúvidas, e você vai entendendo as dúvidas dessas pessoas, você consegue propor conteúdos melhores. Então, tudo que envolve mesmo, por exemplo, o mínimo do mínimo que você precisa fazer é uma postagem com conteúdo que chame a atenção dela, né? Uma coisa interessante você fazer, postagens com perguntas. O que é ideal de você fazer, né? Tipos de conteúdos que elas participem ao vivo, tá? Porque isso traz o envolvimento dela na hora mesmo, não é uma coisa pensada, né? Então, isso ajuda muito também você conhecer melhor esse teu público, assim. Mas é isso, galera. Olhando para esse início de falando aí em comunicação, é bacana a gente já ter essa noção de como o público é importante e determina o nosso negócio, né? Então, a gente olhar para os tipos de perfis aqui é legal, tá? Depois pesquisem aí, perfil comportamental DISC, vocês acham na internet, DS, né, DISC, e a questão dos tipos textuais aqui também que eu trouxe, né? A gente olhar para isso, olhar para o público primeiro, e vendo as características de cada um, a gente começar a fazer uns testes. Eu vi que meu cliente lá tem muito estilo de ser executor, até pelo negócio que ele tá, né? Ele quer muito resultado, ele quer mexer no negócio dele, alguma coisa assim. Então, eu trazer alguns textos aqui que ensinam algumas coisas para ele, eu acho bacana, vamos começar a fazer esse teste. Vamos começar a trazer um conteúdo educativo. Não, eu vejo que meu cliente é comunicador e tudo que eu preciso nesse momento não é nem muito falar do meu produto, mas é falar dele. Vamos colocar o foco nele. O que é a história dele, o que ele faz da vida, vamos começar a falar um pouco sobre isso. Então vamos contar um pouco aqui, até mesmo dissertativos, né, porque você está opinando sobre alguma coisa, vamos pensar assim, mas narrativos também. Conta algumas histórias que entretêm essa pessoa, que ela compartilha dessa mesma história, né, e você pede o envolvimento dela depois ali, até mesmo se você quiser fazer uma brincadeira citando o nome dela e tudo mais, que acho bacana para esse tipo de pessoa aí. Então isso daqui resume bem esse princípio de comunicação inicial. Então até deixo para vocês a ideia, né, de que essa próxima semana a gente vai para a parte 2 de comunicação falando de arquétipos, então, que daí vai ser bacana para vocês entenderem um pouco mais ainda o comportamento de pessoas e como as marcas se comportam no mercado, olhando para essa questão de arquétipos aí. Isso é bacana para vocês começarem a desenhar a marca de vocês também. Beleza? Bem legal. Show, show. Até, acho que conversando com vocês, acho que vocês todos já responderam a questão também, mas eu soltei a enquete de hoje lá do desafio, né? Quem ainda não respondeu, tem as perguntinhas lá dos temas que a gente discutiu até agora. Tem 1, 2, 3, 4, 5 perguntas. Respondam lá que depois vai ter um presentinho para vocês aí. A pessoa que respondeu, na hora que eu fui clicar um botão, eu estava no carro, meu marido passou no buraco, eu apertei o botão errado, eu fiquei tão frustrada. Bad feelings agora, de sofrer. Porque você estava postando, eu já estava respondendo. Sim, eu vi. Show. E daí, ele passou no buraco, eu fiquei frustradíssima. Depois eu faço uma análise aqui, vai que a gente consegue relevar. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, então, de hoje. Ótimo final de domingo para vocês. E bora aprender. É isso. Muito obrigada, viu? Opa, tô gostando muito do seu grupo. Show, Cláudio. Espero ajudar bastante vocês mesmo. Aí a colocar na prática isso tudo, né? Essa ideia, principalmente das mentorias, é legal vocês participarem, porque é bem prático isso, né? Acho que é legal para todo mundo conseguir pegar um pouco mais de insight sobre isso daí. Certo? Obrigada, boa noite, boa semana. Opa, igualmente a todos. Valeu, João, valeu, Vivi. Até mais, Cláudia. Até, tchau. A gente se vê no grupo lá. Tchau, pessoal.